comparando rebelião à feitiçaria. Por que rebelião é igual à feitiçaria? Escute isso aqui porque eu quero te dizer nessa manhã. Qual foi o primeiro pecado que gerou no coração de Lúcifer, o anjo mais perfeito que Deus criou? Qual foi o primeiro pecado? Inveja. Primeiro pecado que foi gerado no coração dele, inveja. A inveja gerou e ele disse que queria ser semelhante a Deus. Quando ele viu que Adão tinha comunhão com Deus, ele invejou aquela comunhão e foi lá e conseguiu deturpar aquela comunhão. Observe que ele disse para Eva: se comerdes, ficarás igualmente a Deus. Observe que a inveja espana pouca coisa. Quando Caim e Abel, ambos já sacrificavam a Deus. Observe que Caim fazia o sacrifício, Abel também fazia outro sacrifício, mas o sacrifício de Abel foi aceito, de Caim não. Caim matou seu irmão. Qual outro sentimento? Inveja. Não foi outro sentimento menor do que isso, inveja. O primeiro sentimento do diabo foi inveja. Muito bem. O que eu quero te dizer nessa manhã é que ministério, aquilo que Deus colocar na tua mão, Deus não vai permitir que seja por meio de inveja. Porque o que Deus vai te dar, Deus vai te dar porque você tem capacidade. Se é para você cuidar do ministério de louvor, do ministério da palavra, do ministério de oração, do ministério de coreografia, ou até mesmo uma igreja, Deus não vai te entregar no meio da inveja. O que Deus vai te entregar é benéfico e é bênção da sua vida. Aleluia. Quando a Bíblia diz que rebelião é igual feitiçaria, sabe por quê? Porque feitiçaria, quando alguém faz feitiçaria, ela invoca espíritos malignos para lhe prejudicar. Porém, crentes, ele não invoca, mas ele dá legalidade a espíritos malignos. Escuta aqui. Pessoas que trabalham com feitiçaria, ela denomina um demônio, ela dá oferendas ao demônio, para que o demônio vá atacar aquela pessoa. Já o crente, ele não oferece a um demônio, porque ele não foi orientado. Mas quando ele inveja seu pastor, quando ele inveja seu dirigente, ele cria um espírito de rebelião, ele dá legalidade a um demônio por nome Leviatã, para trabalhar lá com seus líderes. Deus tem uma posição para te colocar? Tem, mas ele nunca vai te colocar sendo que a inveja foi quem te levou àquela posição. Quando a inveja te leva a uma posição, você tem que matar alguém, você tem que trair alguém, você tem que derrubar alguém, você tem que entregar alguém. A inveja, ela também te leva a uma posição que você quer. Agora a questão é: você quer que Deus te leve ou a inveja te leve? Se Deus te levar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: tem visto a bispa Ana? Mulher de Deus, mulher com vida no altar, suou para chegar onde chegou, trabalhou para fazer aquele ministério. Quando ela inveja, as pessoas vão dizer: está vendo ali? Ali é uma pessoa que roubou, ali é uma pessoa que fez isso, uma pessoa que fez aquilo, uma pessoa que passou por cima dos planos normais. Queridos, escute isso aqui que eu vou repetir. Deus não tem interesse de te entregar ministério onde teve que você, para você conquistar, teve que ter traição, teve que derrubar alguém para você assumir. O que Deus vai te entregar, Deus vai entregar como Davi. Davi tinha 16 anos quando foi ungido rei. Você sabe com quantos anos Davi esperou para subir ao trono? 24 anos. Davi subiu ao trono com 40 anos. Escute isso aqui, queridos. Davi foi ungido com 16. Saul ainda era rei de Israel. Mas escuta isso aqui, pelo amor de Deus, bota no seu coração. Se Davi assume o trono antes de Saul morrer, alguém ia dizer: Davi não é eleito por Deus. Vocês estão entendendo? Então Davi esperou em Deus, não deixou a inveja tomar conta dele. Davi apenas, olha que Deus entregou Saul nas mãos de Davi, mas Davi disse: longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Então Davi não teve inveja, mesmo já sendo um rei consagrado, mas Davi não teve inveja de Saul. Por quê? Porque Davi não foi cometido pelo demônio chamado Leviatã. Aquilo que Deus te entregar, Deus vai te entregar com unção. Aquilo que Deus te entregar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: está vendo aquele irmão? Mas trabalhou para chegar onde chegou. Está vendo aquela pessoa? Batalhou para chegar onde chegou. As pessoas vão te olhar e vão ver. Observe que
nosso presidente da república. Algumas pessoas falam que o seu império é ilegal. Algumas pessoas falam que, claro, que ele teve que fazer um impeachment para derrubar o presidente Dilma, que foi eleito pelo povo para ele assumir. Diz que o mandato dele é ilegal. Sabe por quê? Porque as pessoas valorizam aquilo que você conquista, não aquilo que você toma de alguém. Entenda isso, as pessoas valorizam aquilo que você conquista, não o que você toma de alguém. Queridos do Senhor, quando a Bíblia diz que rebelião é igual feitiçaria, eu aqui repito, a diferença do feiticeiro para o crente é que o feiticeiro denomina o demônio, faz a oferenda, oferece a ele e diz que quer aquela posição. Já o crente, ele automaticamente, o primeiro sentimento que gera uma pessoa rebelde, por favor, repete isso aí, o primeiro sentimento que gera em uma pessoa rebelde, inveja. O mesmo sentimento que o diabo teve, o mesmo sentimento que Caim teve. Escuta isso aqui, Caim e Abel não ofereceram sacrifício a Deus, mas por que Deus não aceitou de Caim? A oferta estava certa, Caim não deu uma má. Tem gente que até prega que Caim deu uma má oferta. Não, Caim não deu uma má oferta. A oferta de Caim era boa, a oferta de Abel era boa. A diferença era que Abel servia a Deus por causa de uma chamada, e Caim servia a Deus por causa de uma inveja. Então entenda isso. Ministérios que Deus tem para entregar na tua vida, Deus vai entregar, queridos, por meio da unção. Bota isso na sua cabeça. O ministério que Deus vai entregar na sua mão, Deus vai entregar por meio de unção. Amém? Quando Deus quer te entregar alguma coisa, você tem que entender algo. Primeira coisa que o inimigo tenta fazer é destruir tudo aquilo que Deus já colocou no seu coração, os sonhos. Observe isso aqui, por favor. Toda pessoa, quando Deus chama, quando Deus unge, ela ganha prestígio. E o prestígio é que faz muitas pessoas terem inveja de você. O prestígio que você tem com A, o prestígio que você tem com B. Para você manter esse prestígio, eu quero te dizer que existem guerras que você não pode pelejar. Você tem que confiar em Deus. Porque se você pelejar, observe que hoje muitas das pessoas vão jogar nas redes sociais. Você observou? A arma principal dos covardes. Qualquer coisa, eu boto na rede social. Esculhamba um, esculhamba outro, rede social. Querido, escute isso aqui. Existem guerras que se vencem de joelhos. Existem guerras que se vencem calado. Existem guerras que se vencem dando as costas. Nem todas as guerras se dão os peitos para ela. Escute isso aqui em nome de Jesus. Rebelião, Deus compara a feitiçaria. Repete essa frase. Porque a feitiçaria se invoca a espíritos malignos. Já o crente, ele não invoca espírito maligno. Já viu que tem crente que contrata Jesus como matador de aluguel? Qualquer coisa, mata ele, Jesus, mata Jesus. Vai lá, Jesus, mata, contrata Jesus como matador de aluguel. Irmãos, escute isso aqui. O mesmo amor que Jesus tem por você, tem pelo aquele irmão que está te invejando. Então não adianta você. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso não é contra eu e meu irmão. É contra o espírito maligno que atua contra meu irmão, porque ele deu vazão. Por que fez Caim matar o irmão? Ele deu vazão a Satanás. O espírito maligno do diabo de inveja, que o diabo invejou a Deus e quis ser semelhante a Deus. Caim desejou ser semelhante a seu irmão. Mas se Deus usa o bispo Juarez, se você acha bonito, ei, peça a Deus para Deus matar ele, para você ficar no lugar dele. Não, fala: Senhor, me dá um sonho igual ao meu irmão. Você lembra de Eliseu? Eliseu falou que a única coisa que ele queria de Elias era a capa. Por que uma capa, uma roupa? Por que isso? Porque a capa de Eliseu era conhecida como uma capa sagrada, um manto sagrado. Eliseu, tanto que Elias falou: se você não estiver comigo, quando viste o que vai acontecer, você vai receber porção dobrada. Irmãos, Deus quer, se você admira como Deus usa a Bispa Ana, Deus quer te usar 2 vezes mais. Amém? Não precisa a Bispa Ana ter que sair para você assumir o lugar dela. Não precisa ela ficar doente para você ficar no lugar dela. Não precisa ela assumir para você ficar no lugar dela. Porque Deus vai te dar carne no reino espiritual.
Pode ter 10 mil falando, não. Vai caber todas as 10 no mesmo ambiente. Sabe por quê? Porque trabalha com o Espírito de Deus e não com o Espírito de facção. Amém, queridos? Amém. Amados do Senhor, na sua apostila dessa manhã, cuidados para não fazer parte de rebelião. Rebelião, ato ou feito de rebelar-se, resistência com ação violenta, palavras ofensivas ou ações secretas de motim contra a autoridade. De acordo com a Bíblia Sagrada, rebelião é comparada à feitiçaria, magia, que busca alcançar através de meios ocultos resultados extraordinários que não podem ser explicados pelas leis naturais, geralmente atribuídos a seres sobrenaturais. Pela palavra, rebelar-se contra seu líder te compara a um feiticeiro. Isso é. Mas, na teologia se ensina vários tipos de oração. E uma oração que me chama a atenção é chamada a imprecatória. O que é a oração imprecatória? É a oração que você ora amaldiçoando as pessoas. Uma oração que você ora buscando vingança contra as pessoas. Isto é a oração rebelar, compara ela ao feiticeiro. Por quê? Primeiro sentimento que nasce no coração de uma pessoa que quer se rebelar é a inveja. A inveja. A inveja foi o primeiro sentimento que nasceu no coração de Lúcifer, o anjo mais perfeito que Deus criou. O primeiro pecado que entrou na terra, a inveja. Então entenda isso, queridos. Toma cuidado, porque o que Deus quer colocar na tua mão não vai precisar matar ninguém, entregar ninguém, derrubar ninguém, porque o que Deus vai te entregar, Ele vai te entregar e todos vão ter que ver que há Deus na sua vida, naquilo que foi colocado em suas mãos. Amém? Tudo que você tentar fazer, que tem que derrubar alguém, é sinal de que você não tem competência para estar no que você faz. Alguém tem que cair para você ficar de pé, é sinal de que você não tem chamada própria. A luz de alguém tem que apagar para a sua brilhar. No livro de Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus fala uma coisa muito interessante. Assim resplandece nosso Pai que está nos céus. Amados, qual a ligação entre rebeldia e feitiçaria? Vamos lá. Quem faz feitiçaria se envolve com demônios, segundo a nossa postura. Quem rebela contra seu líder pode conscientemente estar sendo usado como gerente do diabo, o líder de toda rebelião contra Deus. Escuta isso aqui, irmãos. A insatisfação, como diz a nossa apostila, o que leva a pessoa a rebelar-se. A insatisfação com seu líder pode levar a um nível de estresse que possivelmente levará ao comportamento rebelde, com exemplos: Coré, Datã e Abirão. Comportamentos que a pessoa pode nem perceber que está sendo um rebelde. Vamos lá. Começa quando alguém acha que sabe melhor que o líder. Isso leva a atos de desobediência que até inconsciente participa de rodas, murmurinhos e motim. A insatisfação leva uma pessoa de caráter a se afastar. Olha que coisa interessante. A insatisfação leva uma pessoa de caráter a se afastar. Amados, vamos fazer o exemplo de José como está aqui. Eu já falei isso aqui. Observe que José vivia numa época que quem fosse pego em ato de adultério seria apedrejado. É assim, não é? Mas quando José descobriu que Maria estava grávida, se José observa a inteligência de uma pessoa que tem Deus,